primeiro conjunto. Fala pra gente alguns erros da redação em linguagem. Cara, são inúmeros, mais uma vez, mas eu quero falar com vocês de 3 erros que, na minha visão, são os mais contundentes e que tendem a gerar outros erros. E aí, com base em tudo que eu tenho visto aí, dissertação, tese e artigos e por aí vai. Primeiro, dependendo da área do conhecimento, isso é mais frequente ou menos frequente, mas em todas as áreas do conhecimento eu vejo isso. A pessoa que comete essa dupla, usar pouco ponto final e muita vírgula. Tem áreas, cara, que isso é praticamente certo nos artigos, como, por exemplo, no direito. No direito é uma área que você tem muita vírgula e ponto final. Isso é um problemão. Ah, Felipe, explica melhor, exemplifica. O que é isso, gente, esse erro? É quando a pessoa escreve, por exemplo, um parágrafo de 10 linhas e ela só coloca vírgula. O parágrafo inteiro é só vírgula. Não tem como entender, pessoal. A vírgula, ela é um instrumento que, sabe, você tem que usar com moderação. Eu não estou dizendo para deixar de usar vírgula, estou dizendo para usar mais ponto final. Não tem nenhum problema você ter um parágrafo de 10 linhas, mas tem um problema se você tem um parágrafo de 10 linhas que está recheado de vírgula. E sabe quando eu comecei a ver esse erro? E eu, inclusive, já cometi muito esse erro. Quando eu começava a ler os meus artigos, os meus textos, eu começava a ler o texto falando o texto, verbalizando o texto. E aí, cara, chegava ali no meio do parágrafo, eu já perdia a respiração, sabe? Excesso de vírgula. Isso não só atrapalha a compreensão de quem está só lendo, mas quando você vai falar aquilo, é insuportável. É muito ruim. E aí, a interpretação da pessoa sobre aquilo que você está dizendo vai ser totalmente difusa, totalmente heterogênea e totalmente caótica. Para quê? Para que fazer um negócio assim, o monolítico de vírgulas, sabe? Só atrapalha a compreensão. E aí, atrapalha a retenção. Se atrapalha a retenção de leitores, vai atrapalhar o número de citações. Se atrapalha o número de citações, atrapalha todo o resto. E aí é isso. A galera fica economizando ponto final, né? Não que nós não tenhamos que ter densidade, profundidade do que a gente escreve, mas se você comungar isso com fluidez, pode ter certeza que o teu texto vai ser muito mais atraente, né, Felipe? Sim. Aí retém mais, aí tem mais leitura, tem mais citação, tem tudo mais, né? Aí você vê essa galera, galera tem muito acesso no meu texto, mas ninguém cita. Se eu auditar o texto, as chances são de que a gente vai ter problema de fluidez, né? Um dos possíveis problemas é justamente a fluidez do texto, como você bem disse. Então esse é um primeiro problema, digamos assim, de redação de linguagem, né? E aí como é que você resolve esse problema? Ponto final. Segunda coisa que está dentro desse conjuntinho, né, de erros e gafes de redação de linguagem, né? É a pessoa que adora escrever usando sujeito oculto ou indeterminado. Tem gente que usa mais oculto, tem gente que usa mais o indeterminado. Pessoal, quando você recheia o seu texto acadêmico de sujeito oculto ou indeterminado, o que acontece é o seguinte: você traz mais imprecisão. Nota-se, observaram, constitui-se. Isso tudo tende a trazer imprecisão na cabeça de quem? De quem está lendo. A gente escreve para o outro, tá? Apesar de alguns acadêmicos acharem que não precisa escrever para o outro, que basta, né, o ego deles inflado, entendeu? Os outros é que se esforcem para entender, tá? Mas vocês não vivem nesse mundo, né? Nesse mundo do egocentrismo. A gente vive no mundo aqui em que a gente escreve para o outro, que a gente quer ajudar o outro, que a gente quer contribuir com o outro. Conhecimento científico é sobre o outro, é você ajudar o outro. E você, quanto mais sujeito oculto indeterminado coloca no seu texto acadêmico, mais imprecisão você tem, necessariamente. Ai, mas eu discordo, Felipe. Ai, mas eu discordo, porque quando eu leio com o sujeito oculto indeterminado, eu entendo. Só os burros usam exceção como regra, tá? E eu tenho que ser muito claro em relação a isso. Não é assim que a gente vê quando vai para analisar, por exemplo, as pesquisas sobre compreensão de texto, né? Não é assim que a gente vê quando a gente compara um texto que é repleto de sujeito oculto indeterminado e um texto que não é. Então, é uma questão de empiria, não é uma questão de opinião. E isso é um problema muito sério. A gente ficar recheando sujeito oculto indeterminado atrapalha a compreensão, né? Quem falou? Quem concluiu, quem observou no oculto indeterminado, você tem menos precisão em relação a isso.
E um terceiro problema, digamos assim, né? Isso daí, dependendo da área, tem mais ou menos, né? Mas é o que eu chamo de estilo mestre Yoda. Com todo respeito ao mestre Yoda, tá? Mas assim, o mestre Yoda, cara, ele escreve ao contrário, ele fala ao contrário, né? Eu nunca vi o mestrado escrever. Ele fala ao contrário, né? Então, eu acho que ele inverte, né? Ele coloca o verbo na frente do sujeito, ou então, às vezes, ele coloca o verbo na frente do predicado, depois vem o sujeito. Enfim, o mestre Yoda faz uma parada lá de inversão. A galera de letras deve saber explicar tecnicamente o que é o estilo mestre Yoda. Mas, basicamente, é uma inversão de sujeito e predicado com verbo e tudo mais, né? Então, ao invés do mestre Yoda falar você precisa usar ponto final, ele vai dizer usar ponto final você precisa. Então, ele inverte a parada. E por que eu tô falando isso? Porque tem gente que acha que é mestre Yoda, entendeu? E escreve os artigos fazendo essas inversões. Ao invés de observar sujeito, verbo, predicado, sujeito, verbo, predicado, sujeito, verbo, predicado, e acabou, a pessoa fica nessa, começa com verbo, depois vai para o predicado, depois entra o sujeito, e depois mete o sujeito oculto, dane-se, não vai ter sujeito nenhum aqui, ou não vai ter sujeito claramente, e depois mete um monte de vírgula, aí é aquela confusão generalizada, porque o cara junta o estilo Yoda com o sujeito oculto indeterminado com excesso de vírgula. Não dá para entender. E eu desafio a pessoa a entender. Não só eu não entendo, não só você não entende, ou a galera que está aqui não entende, mas quem escreve também não entende. E aí a confusão generalizada. Gente, a gente tem que escrever da maneira como a gente fala. Só que é óbvio, usando conceitos e palavras que fazem parte do jargão científico. Claro. Mas a gente escreve do jeito que a gente fala. Eu não falo igual o mestre Yoda com os meus filhos. Enfim, meu querido amigo Arthur Júnior, o problema não são somente esses erros isoladamente, mas eles cumulados. Aí, cara, não dá para entender nada. Reprovaram um artigo na revista. Você vai olhar o artigo do sujeito, pode saber muito de conteúdo, né? Pode ter muito conteúdo, mas quando você bate o olho, tá aí. Ou é mestre Yoda, ou é imprecisão, ou é ausência de estrutura frasal clara.